Sou Jordano e hoje estou aqui para apresentar a respeito da cidade de Brasília, no Distrito Federal. É um seminário da disciplina de Gestão Territorial com o professor Alzir, no curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura da Universidade Federal do Paraná. Como introdução, como todos sabem, Brasília é a capital federativa do Brasil. Ela possui mais ou menos 5.800 quilômetros quadrados. Tem mais ou menos atualmente, segundo o censo do IBGE de 2018, 2.974.000 habitantes, com uma densidade de mais ou menos 515 habitantes por quilômetro quadrado. A altitude média da cidade é 1.171 metros e na cidade fica entre uma altitude entre 1.000 e 1.200 metros. E a topografia da região é mais ou menos plana. A cidade fica dentro da Chapada do Planalto Central brasileiro. E é uma região plana com o bioma de cerrado, predominantemente seca o clima, e com pouca vegetação, assim, principalmente não só por causa do bioma, mas também porque houve bastante desmatamento na região durante a construção da cidade, né? Então vocês conseguem ver nas imagens aí a localização de Brasília no Google Maps, fica entre o Lago Norte e o Lago Sul do Planalto, e essa imagem aérea ela mostra esse formato peculiar que tem a cidade, a parte principal da cidade, que a gente vai falar mais depois, e ela foi tirada por um cosmonauta russo na Estação Espacial Internacional. Bom, opa, passei um aqui sem querer. Bom, falar a respeito do histórico de Brasília. Desde a primeira Constituição Republicana de 1891, havia um dispositivo que previa a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o interior do país. Então, mais ou menos, o que aconteceu é o seguinte: antes mesmo da proclamação da República já haviam antes mesmo do projeto o projeto piloto de Brasília, havia um desejo de mudar já a capital federal do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, porque havia um desejo da interiorização do país, né, da população do país, que se concentrava naquela época na faixa litorânea, e havia um desejo do governo de estabelecer digamos assim, uma população também no interior do país, não só ficar na faixa litorânea, né? Então, no ano de 1891, foi nominada uma comissão exploradora do Planalto Central do Brasil. Ela foi liderada pelo astrônomo Luiz Cruz. E essa exploração explorou aspectos da topografia, aspectos da geografia, da geologia da região, a fim de fazer um projeto para desenvolvimento da região, desenvolvimento urbano, né? E esse projeto foi o projeto de Vera Cruz. E na imagem que vocês veem ao lado aí, é o primeiro projeto da cidade, né? Que foi chamado de Vera Cruz, primeiramente, não foi chamado de Brasília. Vocês conseguem ver as ruas aí distribuídas mais ou menos de uma maneira igualitária, porque a topografia favorecia muito a construção de pistas de rolamento, e não tinha muito o problema de realizar desvios na cidade, etc., né? Então, porém, apesar desse projeto ter feito antes do século XX, só em 1955 o presidente Juscelino Kubitschek, ele realmente, pelas vias de fato, ele fez mudou a capital do Brasil para o interior do país e para a região de Brasília. E mesmo assim, muitas das suas construções na cidade de Brasília foram realizadas no período militar também. Então, não foi totalmente concluída no período de Juscelino Kubitschek. Teve muita coisa que foi feita depois, na época do regime militar, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem uma imagem, esse é o projeto piloto feito pelo Lúcio Costa. Ele tem a cidade tinha esse projeto de forma de avião. Então, essas ruas, né, ali embaixo, você tem as zonas comerciais e residenciais,
que seriam da cidade, e na parte ali a mais afastada, a parte do poder público, né, do Brasil, onde ficaria a sede do poder público, os três poderes, Palácio do Planalto, etc. Algumas teorias da conspiração, né, de alguns projetistas, inclusive, dizem que esse projeto ele afasta a população do Palácio do Planalto, né? Então, tipo, teria uma segunda intenção de evitar protestos assim, perto dos três poderes, mas são teorias da conspirações, né? Não é efetivamente comprovado que foi por causa disso. O projeto, na verdade, o planejamento foi bem estruturado no começo, no projeto piloto, e no começo da construção foi um sucesso, assim, digamos assim, né? Então aqui tem outra característica, tem as ruas, né, de Brasília e avenidas, muitas delas ainda não têm nome, isso é uma curiosidade, e normalmente são nomeadas como Rua Leste ou Rua W1, W2, e são avenidas largas e compridas, assim, passam vários carros, né, volume grande de carros, e se contornam a cidade inteira, né? Então, a topografia favoreceu muito a construção dessas ruas de rolamento, essas pistas de rolamento, com um comprimento bem extenso para o deslocamento do pessoal, né? E essa é uma curiosidade, de que as ruas ainda não, todas elas ainda não têm um nome definido ainda, né? Tem essa curiosidade aí. Então, as características atuais da cidade. Houve um crescimento populacional muito rápido na década de 70, atingindo meio milhão de habitantes. Então, eles previam que só depois do ano 2000 que era para atingir essa cota de habitantes, né? Mas como a capital ali, o poder público, trouxe uma influência grande na região, essa população acabou atingindo esse valor bem antes do previsto, né? E, infelizmente, tem os maiores índices de desigualdade social do Brasil e até do mundo. Segundo as estatísticas, é o 16ª cidade com maior índice de desigualdade social. Então é bem grande. Mas porque justamente tem a concentração do poder público e isso influencia também nessa questão, né? Possui imigrantes principalmente das regiões predominantemente sudeste e nordeste do país. Essas pessoas que migraram para essa cidade, para Brasília, né? E a região, uma curiosidade, a região administrativa de Brasília é composta em sua parte urbana pelos bairros da Asa Norte, Asa Sul e Vila Planalto, conta com uma população de 209.855 habitantes. A maior parte da cidade é concentrada nesses três bairros, né? Então é uma curiosidade. A outra parte é distribuída, infelizmente, uma grande parte em favelas. Inclusive, a segunda maior favela do Brasil, segundo o IBGE em 2010, está localizada em Brasília, né? Por causa justamente dessa desigualdade social. E uma última curiosidade, Brasília não possui prefeitos e vereadores, pois o artigo 32 da Constituição proíbe que o Distrito Federal seja dividido em municípios. Ele é da federação, né? Então ele não possui vereadores nem prefeitos. Então, em relação à economia, ela é um importante centro econômico do Centro-Oeste e conta com atividades bancárias, principalmente por causa dos movimentos de dinheiro também, do caixa, né, do poder público e em relação ao às empresas privadas, hotéis e ações, né, economias destinadas ao turismo, porque também concentra uma parcela boa da economia relacionada ao turismo. Ela possui também diversos monumentos e arquiteturas com valor patrimonial e isso atrai muitos turistas da região, porque contém esse histórico, né, de transferência de capital. Então ela possui centros culturais na cidade, como museus, teatros, e como exemplo o famoso Panteão de Pátria e Liberdade Tancredo Neves, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer e foi inaugurado em 86. E esses são os centros culturais que também guardam a história da cidade, né, de uma forma ampla, e também de como se desenvolveu o poder público, etc., atraem diversos turistas todo ano, né? Isso é uma atividade econômica muito importante também na região. Então é isso. Espero que você tenha entendido um pouquinho a respeito da cidade de Brasília e muito obrigado. Até a próxima.